Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar aqui nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está agora no capítulo de parábola, certo? E eu vou falar com vocês agora da equação da parábola com reta diretriz horizontal. Ah, Gustavo, mas você já não falou disso? Não, na verdade eu falei da equação da parábola com a reta diretriz horizontal, isso é verdade, mas com vértice na origem. Então agora o vértice não vai estar necessariamente na origem, perfeito? Então aqui, ó, como a gente já viu, quando a reta diretriz da parábola é horizontal, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a concavidade da parábola está voltada para cima, ou a concavidade da parábola está voltada para baixo, certo? Então a gente tem aqui, né, as duas possibilidades de parábola, tem aqui os vértices nas duas, né? Com o vértice tendo coordenadas xv e yv. Beleza? Bom, a gente já sabe a cara da equação da parábola quando ela tem a reta diretriz horizontal e o vértice na origem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar algo que a gente já viu em capítulo anterior, que é deslocar os eixos até, vou fazer com que a origem do sistema de eixos cartesianos coincida com o vértice. Então, eu vou deslocar o eixo x e o eixo y para cá, de tal maneira que eu tenha um eixo Vx' aqui e Vy' aqui, certo? Tanto aqui quanto aqui. Então, tenho aqui esses eixos transladados aqui. Perfeito? Então agora, nesse sistema de eixos aqui, o meu vértice agora está na origem, certo? Então o que a gente tem? A gente tem então que o y' ele é igual a x' ao quadrado, certo? Isso aqui no sistema x', vy'. Isso vale tanto aqui quanto aqui, tá? Aí vamos lá. Se a gente pega um ponto P qualquer aqui, no sistema, né, x ou y, então nesse sistema aqui, x ou y, quais são as coordenadas desse ponto P? Esse ponto P é um ponto genérico, então ele vai ter coordenadas x, y, digamos. Então, no sistema x ou y, ele tem coordenadas x, y. No sistema x', vy', ele vai ter coordenadas x' e y'. Certo? Mas o que a gente pode reparar? A gente pode reparar que aqui, o que a gente tem? A gente tem x menos xv. E aqui a gente tem o quê? A gente tem y menos yv, certo? E de maneira análoga, né? Se eu tomar um ponto aqui, um ponto P, o que a gente vai ter? A gente vai ter algo parecido, que vai ser o seguinte, ó. Então eu vou ter aqui coordenadas
x e y, no sistema XOY. Então, eu tenho aqui y, tenho aqui x. No sistema x', vy', eu vou ter coordenadas x' e y'. E a diferença, que no final das contas não vai fazer diferença nenhuma, é que, bom, aqui beleza, né? Aqui a gente tem que esse x' é x menos xv. O y aqui, o y', que ele fica yv menos y. Mas no fim das contas não faz diferença, por quê? Porque se eu substituo aqui, né, o y' por y menos yv e o x' por x menos xv ao quadrado, certo? Se eu substituísse o outro, a única coisa diferente que ia acontecer é que eu ia passar o menos y para cá e todo o resto para lá. Mas no fim das contas não vai fazer diferença, porque como a concavidade, quando a concavidade está voltada para baixo, o A é negativo, menos com menos fica mais, então a gente teria o mesmo formato da equação da parábola, tá? Então, a gente tem que aqui está a equação da parábola no sistema x ou y. Então, o que que ocorre? Ocorre que, abrindo esse produto notável, o que que a gente vai ter? Então, trazendo para cá, a gente vai ter o seguinte, ó, y menos yv vai ser igual a vezes x ao quadrado menos 2xvx mais xv ao quadrado. Aí, ó, faz a distributiva aqui. Faz a distributiva aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar y menos yv igual a ax ao quadrado menos 2axvx mais axv ao quadrado. E aí passa-se menos yv para cá, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que o y ele vai ser ax ao quadrado menos 2axvx mais axv ao quadrado mais yv. E aí o que que ocorre? Eu vou renomear esse menos 2axv de b e vou renomear esse axv ao quadrado mais yv de c. Então, a nossa equação da parábola ficou como? Ficou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E repare que essa expressão aqui, o que não nos causa surpresa, é a mesma expressão da função do segundo grau. Então, como eu já havia falado com vocês em aulas anteriores, né, quando a gente tem, né, a reta diretriz horizontal, a equação da parábola ela fica exatamente igual à equação da função quadrática da função do segundo grau. Aqui não há necessidade de a reta diretriz ser horizontal, porque a gente não precisa respeitar a definição de função nesse caso. A gente está olhando para a parábola como uma curva. Então a gente pode ter ela deitada, né, com a concavidade, por exemplo, voltada para a direita ou para a esquerda, como a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então por isso que não nos surpreende. Só que aí o que que ocorre, né? Ocorre que se eu tenho menos 2axv igual a b, isso nos dá então que o x do vértice ele é igual a menos b sobre 2a.
Então está aqui o x do vértice. Que também não nos surpreende, porque na função quadrática também é assim. E aí vamos lá, a gente tem que axv ao quadrado mais yv é igual a c. Então substitui esse cara aqui, né? Então isso aqui vai ficar a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais yv igual a c. Então isso aqui ficou a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais o y do vértice igual a c. Então simplifica aqui, passa esse cara para o outro lado, então a gente tem que o y do vértice, ele é menos b ao quadrado sobre 4a mais c. Aí, ó, para cá vem 4a, para cá vem 1. Então isso aqui ficou o y do vértice igual a menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. E aí lá na fórmula resolvente da equação de segundo grau, né, isso daqui é o que a gente chama de, né, isso aqui na verdade é o menos delta, né? Então, o y do vértice, então fica menos delta sobre 4a. Então com isso a gente consegue aí as coordenadas do vértice da parábola. Então, quando o vértice não está na origem e tem a reta diretriz horizontal, a equação da parábola fica dessa forma, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? E repare que aqui, como a gente só transladou a parábola, o parâmetro fica o mesmo. Tá? Então, o módulo de A fica 1 sobre 4π. Tá? Isso aí não muda. Tá? Isso aí fica exatamente igual, porque é a mesma parábola, só que está numa posição diferente. Tá legal? Beleza? Então, queridos, na nossa próxima aula, então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora vamos ver como é que fica a equação da parábola com a reta diretriz agora vertical. Tá legal? Beleza? Então, até lá.